Queridos amigos, queridas amigas, vamos então, neste abençoado dia, para mais um ensinamento, que hoje virá através de palavras de Albino Teixeira. O Albino Teixeira, um espírito de luz, nos diz: na solução de qualquer problema, seja ele qual for, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Muito bom. Em cima desse ensinamento, dessa conscientização que todos nós temos que ter, vem o autor do livro, que é José Carlos de Luca, e nos diz: problemas incomodam, muitas vezes machucam, mas a maneira de lidar com eles pode agravar a dor ou suavizá-la, até o ponto de fazê-la desaparecer. Na vida, não importa tanto o que nos acontece, mas sim como reagimos ao que nos acontece. A maneira de reagirmos pode nos levar à derrota ou à vitória sobre a dificuldade em que estamos passando. Muito bem. A forma de reagir é que, no mais das vezes, vai determinar o tipo de conduta que teremos diante dos obstáculos. Se vamos nos tornar vencedores ou vencidos, basicamente temos duas maneiras de reagir às adversidades, ambas ligadas à forma como interpretamos os fatos que nos ocorrem. A primeira delas, talvez a mais comum, é a que tende para um olhar pessimista, mais dramático, que potencializa a dificuldade e minimiza quando não neutraliza a nossa capacidade de enfrentamento e superação do obstáculo. Esse olhar também nos põe como vítimas indefesas e impotentes diante do problema, para o qual acreditamos não haver saída alguma. Quando assim agimos, colocamos uma carga extra de aflição aos infortúnios, tornando nosso fardo muitas vezes mais pesado do que somos capazes de suportar. É a pura verdade. Eu vou repetir essa parte. Quando assim agimos, Vou voltar antes aqui. Esse olhar também nos põe como vítimas, indefesas e impotentes diante do problema, para o qual acreditamos não haver nenhuma solução. É verdade, às vezes a gente está passando por um problema e a gente dramatiza tanto, não é? Que a gente termina chegando à conclusão que não vai conseguir se desvencilhar do problema. Ele é mais forte que nós. Chegamos a essa conclusão. Ele fala: quando assim agimos, quando dessa forma nós pensamos e procedemos, colocamos uma carga extra de aflição aos infortúnios, tornando nosso fardo muitas vezes mais pesado do que somos capazes de suportar. A outra forma de reagir, de melhores resultados, acentua um olhar mais positivo e mais otimista sobre os desafios da vida. Ela não ignora o problema, mas não lhe dá uma dimensão maior do que possui. Não anula a nossa capacidade de enfrentamento da prova e acredita firmemente que, para todo problema, sempre há uma saída. Pode nos parecer algo simplista demais, mas escolher um modo de reagir ao problema sem os cenários catastróficos que a nossa mente costuma engendrar não deixa de ser uma estratégia mental que nos blinda dos efeitos nocivos que as aflições excedentes nos causam. Vou repetir essa parte aqui. Ela não ignora o problema, mas não lhes dá a dimensão maior do que possui. Não anula a nossa capacidade de enfrentamento da prova e acredita firmemente que para todo problema sempre há uma saída. Pode nos parecer algo simplista demais, mas escolher um modo de reagir ao problema sem os cenários catastróficos que a nossa mente costuma engendrar não deixa de ser uma estratégia mental que nos blinda dos efeitos nocivos que as aflições excedentes nos causam. É verdade. Eu diria que é um mecanismo de autoproteção, a fim de que
a preocupação com o problema não transborde e alague a nossa vida com mais problemas ainda. É verdade, é uma autodefesa, né? Quando a pessoa começa a alardear o problema, começa a comentar com todo mundo o problema que está passando, quando a pessoa começa a achar que não vai sair, enfim, dramatizar, aumentar, potencializar o drama que está, dramatizando o que está passando, é uma autodefesa para que aquele problema não se alastre mais ainda. Como o homem se transforma naquilo que ele pensa, é fácil deduzir que as chances de superação dos reveses dependem da forma como os interpretamos. A interpretação pessimista nos enfraquece psicologicamente, abate nossa autoestima, mina as nossas forças, destrói a nossa motivação, provoca danos à saúde e piora o nosso relacionamento. Fácil prognosticar um futuro desolador que não seria necessariamente o nosso destino, mas uma decorrência da escolha fatalista que fizemos. Como diz Blair Justice, professor de psicologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade do Texas, ele nos diz: o controle cognitivo origina-se da crença de que podemos amenizar o impacto negativo de uma situação pelo modo como encaramos o problema. Significa que preferimos ver as perdas, agressões, frustrações e revoltas estressantes na vida com menos dramaticidade, nunca como o fim do mundo. Anulamos o seu poder de nos causar dano. Já o olhar mais positivo, um olhar mais otimista, mesmo vivenciando um problema, né? E por isso, confiante, com a menor carga de dramaticidade possível, aquele que encara as crises como oportunidades de crescimento, nos predispõe a enfrentarmos as tempestades com força redobrada, com a fé que remove montanhas, com o pensamento voltado para as soluções que haveremos de encontrar. Além do mais, o otimismo, por nos tornar mais simpáticos e agradáveis, atrairá pessoas boas ao nosso convívio, e isso será também, portanto, fator de apoio emocional nos momentos de turbulência. Leon Denis nos afirma que o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos de mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminuem a importância e o efeito. Ou seja, como se costuma dizer, todo grande problema, isso é grande problema porque a gente dá uma grande importância para ele. Quando a gente não dá mais importância para esse problema que a gente acha que é grande, ele desaparece. É a pura verdade. Essa é a atitude positiva para quem deseja chegar à vitória. Do ponto de vista espiritual, a interpretação otimista é a mais recomendada, pois, de acordo com André Luiz, geralmente o mal é o bem mal interpretado. Tá vendo? André Luiz fala que geralmente o mal é o bem mal interpretado. Daquela experiência difícil surgirá uma nova situação melhor do que aquela em que nos encontramos antes do problema. Enfim, nada de ser profeta do caos. Fica aí para nossa reflexão, para não nos vitimarmos, para não dramatizarmos, para não fazer bicho de sete cabeças diante do problema que estamos passando. Porque, por pior que seja, se dramatizarmos o problema, se a gente começar a se vitimizar, ele só vai aumentar. E aí, a gente se desvencilhar dele vai ficar ainda mais difícil. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.